A Páscoa, o Cordeiro, o pão e o vinho, a origem da Eucaristia. Bem sabemos que os acontecimentos narrados no Antigo Testamento eram sombra daquilo que viria a se realizar e se aperfeiçoar em Cristo. Nele se realizou a nova Páscoa da libertação, o novo êxodo para uma nova terra prometida, o novo sacrifício com o novo Cordeiro, a nova aliança de um novo e único sacerdócio, para reunir um só povo em seu corpo. Enfim, nele se fizeram novas todas as coisas. Ele era o Messias esperado, o ungido de Deus, aquele que saiu da boca dos profetas e do ventre de uma virgem. O que estava oculto pela letra do Antigo Testamento foi desvendado pelo Espírito. Assim podemos conhecer que Cristo é o novo Adão, o novo Isaque, o novo Moisés, o libertador, que os 12 apóstolos escolhidos por Jesus representavam as 12 tribos de Israel, que o novo Êxodo é o povo cristão a caminho do reino dos céus. Também entendemos que a Virgem Maria é a nova Eva, aquela que nos deu o fruto da salvação, e a nova Arca da Aliança, portadora do Verbo de Deus, e a Igreja é a nova Arca de Noé, a qual abriga aqueles que serão salvos, pois o dilúvio prefigurava a salvação pelas águas, que são as águas do batismo, assim como a travessia pelo Mar Vermelho. Mas o que vamos apresentar agora de uma forma detalhada é onde se encontra a Eucaristia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, onde estão símbolos daquilo que em Cristo se tornaria real e qual a sua importância para todos nós. No capítulo 12 do livro do Êxodo é narrada a antiga Páscoa dos Hebreus. Toda a Assembleia da Comunidade de Israel deveria imolar um cordeiro macho e sem defeito para comê-lo na noite da Páscoa. A Páscoa está ligada ao momento em que os hebreus foram libertos da morte pelo sangue deste cordeiro posto nas travessas de suas portas. Tudo isso era figura do que estava por vir, pois na nova aliança Cristo mostrou-se este cordeiro que nos libertaria da morte pelo seu sangue derramado no madeiro da cruz. Ora, se na Páscoa da antiga aliança era necessário que o cordeiro tivesse seu sangue derramado e fosse comido pelos homens, assim deveria acontecer da mesma forma na nova aliança, já que este era um decreto perpétuo de Deus. Na nova Páscoa, em Cristo, ele próprio é o novo cordeiro imolado. Assim diz João Batista: eis o Cordeiro de Deus. No livro do profeta Isaías, Jesus, o servo sofredor, é comparado a um cordeiro por sua inocência e mansidão. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Assim Jesus fala de si mesmo: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto ceava com seus discípulos, Cristo não se referiu ao cordeiro, mas a si mesmo como comida para os homens, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. No discurso do pão, capítulo 6 de João, isso já havia sido dito por ele: minha carne é verdadeiramente comida. Jesus falava isso aos judeus, pois conhecia todos os seus costumes e sabia que eles conheciam as Escrituras. Por isso, alguns judeus compreenderam essas palavras de uma forma literal, que a carne de Jesus precisaria ser comida, triturada como a de um cordeiro, mas não compreenderam de forma espiritual, achando que haveria um canibalismo ali mesmo, como bem explicou o Santo Agostinho em seu tratado sobre o Evangelho de João. Eles assumiram de fato que Jesus disse o seguinte: eles poderiam cozinhá-lo e comê-lo como um cordeiro picado. Consternados com as suas palavras, eles não seguiram mais. Entendiam a carne como se fosse cortada
em um cadáver ou vendido no mercado, e não como se ele tivesse dado a vida pelo Espírito. São Paulo, sendo um seguidor das tradições judaicas, após ter recebido a graça de Deus, as compreendeu e por isso escreve: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós. E exorta: qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, aquele que comer desta ceia sem compreender que nela está o Cristo imolado, o Cordeiro Pascal, ou sem preparar-se dignamente para recebê-lo, será culpado de sua crucificação. Sobre o modo de preparar-se está escrito: é assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Aqui, cingir os rins significa a castidade e o domínio de si. As sandálias nos pés é o estado de peregrinação e missão do cristão, e a vara na mão simboliza o sacerdócio, do qual, pelo sacramento da ordem, fazem parte os ministros de Cristo, e pelo santo batismo, toda a assembleia de fiéis. Façamos uma observação importante. Se somente aqueles que eram circuncidados poderiam participar deste momento, da mesma forma, somente os batizados em Cristo poderão cear com ele, pois o batismo é a nova circuncisão. Assim também, somente os sacerdotes eram ungidos, de modo a consagrá-los e reconhecê-los como pessoas separadas para servir a Deus através do sacerdócio. Está escrito: e os ungirás como ungiste a seu Pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. As demais comemorações da Páscoa dos Hebreus não eram repetidas como um símbolo do que passou, como uma simples recordação, mas como a verdadeira Páscoa, como se estivessem vivendo-a de novo no memorial. Este dia será para vós um memorial, é um decreto perpétuo, diz o Senhor. Da mesma forma, disse Cristo: fazei isso em memória de mim. Aqui, a palavra memória não significa uma antiga lembrança, mas tornar presente, atualizar o mesmo momento passado. Por isso, na Santa Missa Católica, não é realizado um novo sacrifício, mas a memória perpétua do sacrifício de Cristo, onde ele se ofereceu de forma definitiva pelos seus, sendo ele mesmo a vítima e o sacerdote, como é santamente relatado nas Escrituras. Em cada Santa Missa, voltamos ao Calvário e com Cristo vivemos a sua Páscoa. E assim ensina São João Crisóstomo: nós oferecemos sempre o mesmo Cordeiro, e não um hoje e amanhã outro, mas sempre o mesmo. É a mesma vítima que foi oferecida e que jamais se exaurirá. Jesus, porém, não quis permanecer em nosso meio em forma de carne, como a de um cordeiro, mas de pão. A seguir, entenderemos o porquê. Os pães ázimos também eram símbolo da antiga Páscoa. Por 5 motivos principais, Jesus escolheu o pão para ser a espécie eucarística. Primeiro, para representar sua paixão. Assim como um pão, Jesus primeiro foi uma semente no ventre de Maria. Foi fermentado, crescendo em graça e sabedoria. Preparado e sovado em sua paixão, através dos açoites e flagelações, a fim de que se tornasse um pão perfeito. Colocado no forno do sepulcro sobre o fogo da mansão dos mortos, e depois de ter saído de lá, guardado em reserva na igreja e dado a todos os homens como alimento. O segundo motivo foi para representar a unidade da igreja. Assim como o pão é formado por muitos grãos de trigo, o corpo de Cristo é formado por muitos membros. Assim como todos esses grãos precisam ser moídos para tornar-se um, nós todos unimos nossos sacrifícios aos de Cristo, tornando-nos um mesmo e único pão. São Paulo nos ensina que uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão.
Cristo é o grão de trigo que cai na terra e morre para dar frutos. O terceiro motivo pelo qual Jesus escolheu o pão é para que representasse uma perfeita oferenda. O pão, assim como o vinho, é fruto do trabalho humano e obra de suas mãos. Na antiga aliança era oferecido em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal de reconhecimento ao Criador. Na Santa Missa é oferecido a Deus como agradecimento e oblação, assim como, desde Abel, os primeiros frutos do trabalho lhes eram oferecidos. Está escrito: Abel também ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho, e o Senhor agradou-se de Abel e de sua oferenda. Quarto motivo, para representar o sustento do corpo. O pão é aquilo que sustenta o homem, seu alimento diário, aquilo que o robustece e dá vida, dá força e vigor. Quis Jesus ser pão para ser o verdadeiro sustento do homem, não só do corpo, mas também da alma, não só aquilo que dá a vida mortal, mas a vida eterna. Na oração que ele mesmo nos ensinou, há este pedido especial: o pão de cada dia dai-nos hoje, falando não somente do pão da terra, mas também daquele pão diário e sobressubstancial descido do céu. Como ensina o Catecismo da Santa Igreja, tomada a letra, Efésios, de cada dia, designa diretamente o pão da vida, o corpo de Cristo, remédio de imortalidade, sem o qual não temos a vida em nós. Este dia é o do Senhor, o do banquete do reino antecipado na Eucaristia, que é já o antegozo do reino que vem. É por isso conveniente que a liturgia eucarística seja celebrada em cada dia. E o quinto motivo, o mais significativo de todos, pelo qual Cristo veio e vem como pão para os homens, foi para representar o maná e o pão da presença. Quis Jesus seu novo maná do deserto, aquele que viria do céu para alimentar seu povo, lhe proporcionando o antegozo da vida futura, que é a sua presença. Se em Cristo iniciou-se um novo êxodo, era necessário que houvesse também o novo pão descido do céu, e assim o declara: Eu sou o pão vivo descido do céu. Além disso, maná significa precisamente: o que é isso? Na Páscoa de Cristo ele responde: Isto é o meu corpo, confirmando que aquele pão eucarístico, consagrado, sobrenatural e divino, é de fato a sua carne. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Uma curiosidade sobre o maná é que ele era guardado numa caixa de ouro, na Arca do Testemunho, para ser conservado, assim como a Eucaristia é guardada e conservada nos sacrários do mundo inteiro. Para eles, aquilo não era um pão comum nem algo simbólico. Para nós, também não. Está escrito: os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitada. Ora, se compreendermos que a nossa peregrinação aqui na terra é semelhante à peregrinação do deserto, à terra prometida, podemos compreender que a Eucaristia, pão do céu, é o que nos alimentará durante toda a nossa vida, até que cheguemos à pátria celeste. Os pães da proposição, literalmente traduzidos como pães da presença, eram no Antigo Testamento um dos símbolos da presença de Deus em seu santuário e uma oblação perpétua. Colocarás para sempre sobre a mesa diante de mim os pães da oblação. Êxodo 25:30. Eram 12 pães, oferecidos em memorial, fornecidos como aliança perpétua, que seriam comidos no lugar santo por ser uma coisa santíssima para Deus. Também eram oferecidos pelos sacerdotes sobre a mesa de ouro, onde haviam os pratos, os recipientes para o incenso, as galhetas e as taças para a libação. Um episódio do Evangelho de São Mateus por vezes passa despercebido a muitos em seu significado e realização. Os discípulos de Cristo, passando com ele pelas plantações, sentiram fome e puseram-se a arrancar espigas de trigo e a comê-las.
Repreendidos pelos fariseus por não ser lícito fazerem isso no sábado, Jesus replicou: Não leste o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, nem a ele nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que, com seus deveres sabáticos, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior que o templo. Ora, aqui Jesus está apresentando o novo templo, ele e os novos sacerdotes deste templo, seus discípulos, aqueles que poderiam comer do pão da proposição sem culpa. Assim como os sacerdotes do templo e o rei Melquisedeque ofereciam pão e vinho, o sacerdócio perpétuo de Cristo, que é segundo a ordem do rei Melquisedeque, e o cumprimento perfeito do sacerdócio do Antigo Testamento também o faria. Está escrito: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. No Talmud, livro das tradições judaicas, disse que todos os anos no tempo da Páscoa, o sacerdote adentrava no templo e tomava em suas mãos este pão da presença, e cobrindo-o por um véu, o levava para fora, erguendo diante de todos, enquanto dizia: Em nome do amor de Deus por vós. Cristo, exposto e erguido diante de todos no Santíssimo Sacramento, é o maior sinal do amor de Deus por nós. A matéria do vinho é a uva e também foi escolhido por Jesus como sinal de sua paixão, pois como a uva é triturada no lagar e pisoteada até a última gota a fim de que se obtenha o vinho, Jesus foi triturado e pisoteado no Calvário, fazendo com que dele não restasse uma só gota de sangue. O vinho também representa a unidade da Igreja e a comunhão dos santos no corpo de Cristo, pois é composto de vários gomos de uva que se unem para tornar-se uma só coisa, assim como os vários ramos da videira são entrelaçados numa só plantação. Disse Jesus: Eu sou a videira e vós os ramos. A videira era conhecida como a mais nobre de todas as plantas. Assim, seu fruto era uma perfeita oferenda a Deus, como fruto do trabalho do homem. No santuário será oferecida a libação de vinho ao Senhor. Na Eucaristia, um pouco de água é derramada no vinho, a fim de representar a união daquele povo batizado no sacrifício do Senhor. É a nossa humanidade unida à divindade de Jesus. São Cipriano de Cartago dizia: Se houver apenas água sem vinho, nós estamos sozinhos sem Cristo, e se houvesse só vinho sem água, estaria Cristo sozinho sem nós. Isso também nos recorda o que jorrou do lado aberto de Cristo na cruz: sangue e água, um representando a Eucaristia e outro o batismo, como nos ensina a Santa Igreja. Já que os símbolos do batismo e da Eucaristia fluíram do seu lado, foi do seu lado que Cristo formou a Igreja, como formara Eva do lado de Adão. Também o vinho representa o sangue da nova aliança no altar de Cristo, como ele mesmo o diz: Tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Assim como somente os sacerdotes do Antigo Testamento podiam derramar o sangue do Cordeiro, somente os sacerdotes da nova aliança podem consagrar este vinho, a fim de que se torne o sangue do Senhor. Mas os sacrifícios do Antigo Testamento já não eram agradáveis a Deus, e assim está escrito: Sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E eis este mistério escondido nas bodas de Caná. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. João 2:10. Nas bodas de Caná, que eram figura das bodas do Cordeiro, Jesus nos ofereceu o melhor vinho, que prefigurava seu próprio sangue. O vinho bom, reservado para o final,
quando já estão todos embriagados, é o vinho da nova aliança oferecido por Cristo, sendo que o vinho velho representava os antigos sacrifícios. As talhas de pedra já estavam vazias, assim como o coração de pedra daqueles homens, que, embriagados pelo vinho da antiga lei, foram incapazes de reconhecer Jesus, a quem esperavam, como está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus então pediu: enchei as talhas de água, isto é, enchei vossos corações com as águas do arrependimento, chorai por vossos pecados. As águas vêm para purificar as talhas, a fim de receberem o vinho novo, assim como o batismo nos purifica para beber do cálice do Senhor. Portanto, até a celebração definitiva do banquete nupcial do Cordeiro, o caminho do cristão é o caminho da cruz. Antes que beba o vinho melhor, quem quer seguir a Cristo deve tomar parte de seu cálice sangrento, preenchido até a borda no sacrifício do Calvário. E por fim, para nos firmar na certeza de ser a Eucaristia, a Páscoa do Senhor, a comunhão com seu corpo e seu sangue e a antecipação das bodas do Cordeiro, e não apenas uma recordação da Santa Ceia ou uma simples celebração, a Igreja, século após século, pela santa tradição, veio a repeti-lo como ensinou o Senhor. Concluímos então com as fidelíssimas palavras dos primeiros padres da Igreja e sucessores dos apóstolos, encontradas na patrística em que foi testemunhada esta verdade. Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João e bispo da Igreja, diz que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. Escreve aos Filadelfos que não celebrem mais do que uma só Eucaristia, porque não há mais do que uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo, e não há mais do que um cálice para a reunião de seu sangue. São Justino, que viveu no segundo século, diz que a ninguém mais é lícito participar da Eucaristia, senão aquele que crê que a doutrina da Igreja é verdadeira e que foi purificado com o batismo para o perdão dos pecados. Porque o pão e o vinho não recebemos como se fosse pão comum e bebida comum, mas é a carne e o sangue daquele Jesus que se encarnou por nós. Santo Irineu, grande bispo do segundo século da Igreja, diz que o cálice misturado e o pão fabricado recebem a palavra de Deus e convertem-se na Eucaristia do sangue e do corpo de Cristo, e que através destes cresce e se desenvolve a carne de nosso ser, já que foi nutrida com o sangue e o corpo de Cristo e foi convertida em membro seu. Comentando o profeta Malaquias, diz que ali está claro que o antigo povo deixaria de oferecer a Deus e que em todo lugar lhe seria oferecido um sacrifício puro, a Eucaristia. Clemente de Alexandria, na pessoa de Cristo, diz: eu sou aquele que te alimenta, que dou a mim mesmo no pão, do qual quem provar não experimentará a morte, e dou diariamente a mim mesmo na bebida da imortalidade. São Cipriano, bispo e mártir do terceiro século, diz que Cristo é o pão daqueles que tocam o seu corpo, e esse pão é aquele que pedimos que nos seja dado todos os dias, a não ser que nós nos abstenhamos por apresentarmos algum pecado mais grave e não comunguemos, de modo que deixamos de receber o pão celeste e nos separamos do corpo de Cristo. Estes e outros tantos testemunhos nos mostram que, mesmo diante de hereges e descrentes, a Igreja nunca duvidou das palavras de Cristo, e por isso as repete até hoje e as repetirá até que o Senhor venha. Et vivite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi ed eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.